Olá, hoje nós vamos falar sobre as fontes, né, do direito internacional. E essas fontes constituem, então, os modos pelos quais o direito se manifesta, né? Ou seja, é a maneira pela qual surge, então, a norma jurídica internacional. Essas fontes, né, são os documentos ou pronunciamentos que emanam, né, direitos e deveres das pessoas internacionais. São os modos, né, de constatação do direito internacional. Nós temos, então, duas fontes, né, ou duas concepções sobre as fontes no direito internacional. A primeira delas seria essa fonte denominada de positivista, diz que a verdadeira fonte de direito internacional é aquela que é a vontade do Estado, ou seja, que se manifesta, então, de modo expresso e tácito dentro do costume. E a outra concepção é a concepção objetivista, que é essa que é a mais adotada, né? Tanto no Brasil como na maior parte dos outros países, que tem o seu conceito, né, sociológico, que é melhor que se adapta, então, às novas realidades. Essa fonte, né, as fontes, melhor dizendo, são consideradas como um local onde o direito tira a obrigatoriedade e elas podem ser, então, do tipo materiais, que são fatos históricos, políticos, econômicos e sociais, que o direito regulamenta, e também as formais, né, que são essas maneiras que se apresentam os preceitos jurídicos, a sua forma de regras, e que são aceitas, né, pelos poderes públicos. Por exemplo, os costumes e os tratados. A previsão das fontes, né, está descrita pela Corte Internacional de Justiça, que também é denominado, né, Tribunal Internacional de Justiça, ou ainda o Tribunal de Haia, que é o principal órgão, né, das Nações Unidas, que foi fundado lá em 1945 e tem a sua sede em Haia, por isso que é chamado de Tribunal de Haia, né? O Tribunal de Haia fica lá nos Países Baixos. Países Baixos a gente considera, né, que seria a Holanda. Também nós temos que a sede, né, é o Palácio da Paz. Esse estatuto, né, da CIJ traz no seu artigo 38, né, a relação das fontes, né, e essas fontes que a Corte considera, né, decidir sobre controvérsias que nós eventualmente teremos quando há alguma conexão internacional, né? Então nós temos as convenções internacionais, que sejam gerais ou especiais, que vão estabelecer regras, né, expressamente reconhecidas pelos estados que estão discutindo, né, aquela situação. Também pode ser utilizado o costume, né, internacional, que serve como uma prova prática aceita, né, como sendo o direito. Também nós temos lá. Os princípios gerais do direito são reconhecidos, né, pelas nações, todas as nações civilizadas, e também as decisões judiciárias, né, e as doutrinárias dos juristas. Nós temos também a utilização, né, desses meios, conhecidos como meios auxiliares do direito internacional, né, para que nós consigamos, então, estabelecer um direito especificamente, embora não esteja descrito nessas formas anteriores que nós falamos, né? Dentro dessas fontes, nós vamos trabalhar hoje sobre os tratados, né, que compreende, então, acordos internacionais por escrito, né, já foi oral, não se usa mais essa oralidade há mais de 30 anos, né, entre um Estado ou dois ou mais Estados, que são organizações, né, internacionais, sendo regido pelo direito internacional, então, né? É um instrumento que a gente tem, né,
esse instrumento independe de qual seja a denominação, que nós vamos ver na sequência, né? E é regulado pelo Tratado de Viena, né? Ou Convenção de Viena dos Direitos dos Tratados, que foi de 1969. O tratado ele pode ser denominado de várias formas, né? Primeiramente, o tratado, né, que seria um acordo mais solene, né? Por exemplo, um tratado de paz. É conhecido também como convenção, né, que é o tratado que cria normas gerais. Pode ser também uma declaração, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. Pode ser utilizado também a denominação de estatuto, que é empregada para tratar dos objetivos, né, como, por exemplo, o Estatuto de Roma, né, que criou o Tribunal Penal Internacional em 1998. Pode ser um acordo, né? Acordo de livre comércio, como nós temos, né? É usado com atividades de cunho econômico, financeiro, comercial ou cultural, né? Aqui nós temos no Mercosul, né? Pode ser um protocolo, como por exemplo o protocolo de Quioto, né? Onde vários países estiveram presentes lá na tentativa de fazer a redução da emissão de gases na atmosfera, né? E tem outras denominações também, como ato, pacto, acordo por troca de notas, convênio, memorando e outras, né, denominações. As condições de validade de um tratado, né, nós vamos verificar mais pormenorizadamente, mas seria então a capacidade das partes, né, as partes que vão fazer assinatura, né, do ato. Essas pessoas têm que estar habilitadas, né, não pode ser qualquer pessoa, nós vamos ver que são pessoas especiais. E o objeto, né, a fazer parte desse tratado tem que ser um objeto lícito e possível, né? Também nós temos, por final, o chamado consentimento mútuo, né? Ou seja, as partes envolventes devem ter ou dar, né, o consentimento para aquele tratado, né? Na próxima aula nós continuaremos esse assunto.